1927, a cidade de Mossoró vivia um período de expansionismo comercial e industrial. Possuía o maior parque salineiro do país, 3 firmas comprando, descaroçando e prensando algodão, casas compradoras de pele e cera de carnaúba, contando com um porto por onde exportava seus produtos e sendo, por assim dizer, um verdadeiro empório comercial que atendia não só a região oeste do estado, como também algumas cidades da Paraíba e até mesmo do Ceará. A população da cidade andava na casa dos 20 mil habitantes. Era uma cidade muito próspera. A riqueza que circulava na cidade despertou a cobiça do mais famoso cangaceiro da época, que era Virgulino Ferreira, o Lampião. Para concretizar o audacioso plano de atacar uma cidade do nível de Mossoró, Lampião contava em seu bando com a ajuda de alguns bandidos que conheciam muito bem a região oeste do estado. O principal deles era Macilon, um sujeito lambanceiro e mentiroso. Ora dizia chamar-se Antônio Leite, ora Macilon Leite, ora Benevides Leite, ora Macilon Benevides. Nascera na fazenda Timbaúba e ainda criança seus pais se mudaram para uma fazenda vizinha, a fazenda São Gonçalo, entre Pombal e Condado, na Paraíba. Gabava-se de conhecer palmo a palmo não só o Rio Grande do Norte, mas também o Ceará, a Paraíba e Pernambuco, dizendo que tinha sido chofé de caminhão antes de se tornar cangaceiro. Pura mentira! Ele havia sido almocreve, conduzindo comboios de algodões e peles para Mossoró, tendo nessa condição matado em 1923 um fiscal que lhe queria cobrar imposto. Assassinaram também na mesma ocasião um cabo e um soldado em Belém do Brejo do Cruz, na Paraíba. Depois disso, tornaram-se uma espécie de pistoleiro de aluguel. Uma de suas primeiras vítimas tinha sido o doutor Francisco Augusto de Rezende, juiz de direito de Brejo do Cruz, que ele assassinou no dia 25 de abril de 1926, deixando feridas várias pessoas, inclusive o prefeito João Minervino de Almeida, vulgo Joca Dutra, e o telegrafista Severino Elias do Amaral, a mando de figurões locais. Já fizera assaltos a diversas fazendas e povoados. Em virtude desses delitos, seu pai, José Leite, mudara-se para o Rio Grande do Norte, estabelecendo-se no sítio Japão, no pé da Serra de Luiz Gomes. Como tinha parentes no Ceará, Macilon foi passar uns tempos num lugar chamado Borges, município de Jaguaruana, antiga União. Morou depois em Alto Santo, onde se tornou homem de confiança de Benedito Saldanha, grande proprietário rural na região e irmão de Quincas Saldanha, também latifundiário em Brejo do Cruz e Caraúbas, no Rio Grande do Norte. Em seguida, junto com o irmão Pinga Fogo, Macilon passou a servir Isaías Arruda. Após tocarem o terror à população de sítios e fazendas no longo percurso para Mossoró, no dia 13 de junho de 1927, os cangaceiros acordaram por volta de 4 horas da manhã, todos reunidos no sítio Cigana, e tocaram a marcha para Mossoró 7 léguas acima. O caminho seguia por uma várzea pontilhada de frondosas carnaúbas pela margem direita do rio Apodi. Logo depois de Cigana, chegaram ao sítio Cajueiro. O dono, Pedro José da Silveira, alertado da vinda dos cangaceiros, dormira no mato com a família, mas pela manhã, imprudentemente, decidiu dar uma espiada na casa e foi preso pelos cabras. Lampião exigiu 10 contos de réis, depois baixou o preço, 3 contos e meio. O fazendeiro mandou um recado para a família e foi integrado aos outros reféns que já estavam com o grupo. Por onde passavam sítios Morcego, Camarupim, Logradouro, os cangaceiros iam tomando dinheiro e joias dos moradores, fazendo novos reféns e roubando cavalos, pois precisariam de montarias descansadas na retirada após o ataque a Mossoró.
Adiante, prenderam Azarias Januário do sítio Picada, um homem considerado cheio de dinheiro porque negociava com cera de carnaúba e arrendava carnaubais. Valor do resgate? 3,5 contos. Por volta das 7 horas, chegaram à fazenda Passagem de Oiticica, entre a linha do trem e o rio, a apenas 1 légua de Mossoró. Lampião deu uma parada e despachou alguns cangaceiros para verificar se dava para atravessar o rio na primeira barragem. Os enviados voltaram do sítio Bom Jesus, dizendo ter sido informados de que havia uma trincheira na cabeceira da barragem, de modo que a travessia teria de ser feita pelo leito do rio. Após conversar com alguns moradores, Lampião ficou preocupado, pois pelo jeito que contavam, Mossoró era muito maior do que ele pensava. Começou a desconfiar que o ataque não ia dar certo. Não via como atacar uma cidade tão grande que ele e o resto do bando, exceto Macilon, desconheciam inteiramente. Pensou numa forma de tirar o máximo de proveito daquela viagem com o mínimo de risco possível. Só havia um jeito: blefar. Decidiu então enviar um mensageiro à cidade solicitando uma soma em dinheiro em troca da qual ele desistiria do ataque. Foi à casa de Miguel Santino, onde se encontravam os reféns, mandou chamar o refém Antônio Gurgel e disse: Coronel, o seu genro não mandou nenhuma resposta. Quero que o senhor mande agora um bilhete para o prefeito. Diga a ele que 150 cangaceiros estão prontos para entrar na cidade. Capitão Virgulino, o senhor tem só uns 40 ou 50 homens. Mas diga que tem 150. Avisa que se não for paga a quantia de 500 contos, eu vou entrar e tocar fogo na cidade. Em face das ponderações de Gurgel, Lampião concordou em reduzir a exigência para 400 contos e insistiu: não deixasse de dizer que se aquela quantia não fosse paga, a cidade seria saqueada e queimada. O coronel Gurgel escreveu: 13 de junho de 1927. Meu caro Rodolfo Fernandes, desde ontem estou aprisionado do grupo de Lampião, o qual está aqui aquartelado, aqui bem perto da cidade. Manda, porém, um acordo para não atacar, mediante a soma de 400 contos de réis. Posso adiantar sem receio que o grupo é numeroso, cerca de 150 homens bem equipados e municiados à farta. Creio que seria de bom alvitre você mandar um parlamentar até aqui, que me disse o próprio Lampião, seria bem recebido. Para evitar o pânico e derramamento de sangue, penso que o sacrifício compensa, tanto que ele promete não mais voltar a Mossoró. Diga sem falta ao Jaime que os 21 contos que pedi ontem para o meu resgate não chegaram até aqui, e se vieram, o portador se desencontrou. Assim peço por vida de Yolanda para mandar o cobre por uma pessoa de confiança para salvar a vida do pobre velho. Devo adiantar que todo o grupo me tem tratado com muita deferência, mas eu avalio o risco que estou correndo. Creia no meu respeito. Assinado Antônio Gurgel do Amaral. Lampião Matreiro leu o bilhete e desconfiou. Coronel, tem aqui umas palavras esquisitas. Alvitre? Parlamentar? Deferência? E espero que o senhor não esteja preparando nenhuma armadilha. Quem é Yolanda? É a minha netinha, capitão. Tem 2 anos de idade, respondeu o coronel. O portador do bilhete foi um dos reféns, Pedro José da Silveira, do sítio Cajueiro. A mensagem foi entregue ao prefeito por volta do meio-dia. O prefeito leu o bilhete. O cangaceiro queria 400 contos de réis. Como seria possível arrecadar 400 contos de réis em Mossoró? Rabiscou às pressas um bilhete que leu em voz alta. Mossoró, 13/6/1927. Antônio Gurgel, não é possível satisfazer-lhe a remessa dos 400 contos de réis, pois não tenho, e mesmo no comércio é impossível se arranjar tal quantia. Ignora-se onde está refugiado o gerente do banco, senhor Jaime Guedes.
Estamos dispostos a recebê-los na altura em que eles desejarem. Nossa situação oferece absoluta confiança e inteira segurança. Assinado Rodolfo Fernandes. O prefeito dobrou o papel e entregou ao mensageiro dizendo: Seu Pedro, entregue isso a Lampião e diga a ele que o povo de Mossoró não vai pagar nada e eu tenho aqui 200 homens prontos para recebê-lo à bala. Pedro Silveira voltou e entregou o bilhete a Lampião. Após receber a mensagem, Lampião estava por demais desconfiado. O bilhete enviado por Gurgel não tinha surtido o efeito desejado. Aquelas palavras difíceis da carta de Gurgel podia ter sido um código. Lampião então chamou Macilon, Sabino, Vila Nova, Moreno e Jararaca, chefes dos principais grupos, e expôs o problema. Tá havendo uma confusão danada. Nós não somos nem 50. Disseram que na cidade tem mais de 200 homens armados. Teve até um maluco que chegou a dizer que tinha 2.000. Você, Macilon, é culpado disso tudo. Cê me diz... Capitão, não põe a culpa nele. O senhor perdeu tempo roubando dinheiro e cavalo de pobre. Em vez de dormir em São Sebastião, devia ter seguido para Mossoró ontem mesmo de noite. Tu é doido, Macilon? Como é que nós ia lutar de noite no escuro? Perdemos muito tempo, retrucou Macilon. Perdemos mesmo, concordou Lampião. Mas a culpa é de você que se atrasou em atacar de novo a Podi só para fazer papel de besta. Jararaca, que estava totalmente embriagado, meteu-se na conversa. Ô gente, negrada do Pajeú não tem medo de careta. Sabino Gomes também se intrometeu. A coisa tá ruim. Nós vamos mesmo? Lampião respondeu. Me disseram ali que a padroeira de Mossoró é Santa Luzia. Se eu soubesse disso, não tinha vindo. Eu já tenho um problema com esse olho. Santa Luzia é a santa que cuida dos olhos. Mas vim atacar Mossoró, vou brigar e tô disposto. Quem tiver com medo, volte. Era 2h. Lampião decidiu não esperar mais e soprou o apito para reunir o bando. Mormaço deu uns sopros na corneta e a cabroeira começou a deslocar-se em direção ao rio por uma vereda que ia dar no local da travessia entre as fazendas Ingá, na margem direita, e Estreito, na margem esquerda, onde o rio curveteia quase formando um círculo. O nível da água estava alto, na altura da barriga dos animais, obrigando os cangaceiros a levantar as pernas para não se molhar. Lampião reclamou com Macilon. Cê não me disse que o rio estava seco, homem? Eu não esperava por isso. Justificou-se Macilon. Nunca fiz uma viagem tão atrapalhada como essa. Nada tá dando certo. Resmungou Lampião, taciturno, observando as movimentações dos cavaleiros. E ordenou. Vamos, prossigam. Eu vou passear em Mossoró e jantar com o prefeito. Pegaram adiante a estrada que vinha do Alto Sertão e, num lugar chamado Saco, atual bairro Belo Horizonte, desmontaram. A partir daquele ponto, iriam a pé. 8 cangaceiros ficaram ali, uns vigiando os reféns nas casas de Joaquim Soares e de Domingos Camilo e outros tomando conta dos animais na várzea da Fazenda Pasta. Os demais cangaceiros, em torno de 40, orientados por Macilon, retomaram a estrada do sertão, a época conhecida como Estrada dos Comboeiros, pela qual em linha reta penetrariam em Mossoró. Como Jararaca estava embriagado, praticamente fora de si, seus cabras passaram a integrar o grupo de Sabino Gomes. Lampião recomendou que Sabino tivesse cuidado com ele. Passava das 3h. Do Saco para a cidade dava menos de meia légua. Os cangaceiros atravessaram os trilhos do trem, avistando à direita a bonita ponte metálica sobre o rio Apodi, e avançaram pelo Alto da Conceição. Sabino Gomes ia vestido com uma farda da polícia, aquela que tinha sido encontrada no automóvel incendiado na Fazenda Caiçara.
O Alto da Conceição não era propriamente um alto, era apenas uma parte imperceptivelmente mais elevada do extenso vale dominado por verdejantes carnaúbas, com suas palmas em leque, entrevendo-se lá adiante o casario da cidade, à margem esquerda do rio. Lampião nunca tinha visto uma cidade tão grande. Tinha muitos prédios, várias fábricas e 3 igrejas, além da capela do Alto da Conceição. O rei do cangaço comentou apreensivo: "Esse Macilon é doido. Cidade com mais de uma igreja não é para cangaceiro." E elevando a voz ordenou: "Vamos atacar. Chegamos tão perto que é uma vergonha voltar sem dar uns tiros." Seguindo o plano traçado inicialmente, o bando dividiu-se em 3 grupos, chefiados por Lampião, Sabino Gomes e Vila Nova. O grupo de Sabino Gomes, o mais numeroso, por incorporar o de Jararaca, que estava completamente bêbado, iria pela esquerda, acompanhando a linha do trem, e perto da estação ferroviária dobraria à direita por uma rua que dava acesso ao fundo da igreja de São Vicente de Paula para atacar a casa do prefeito pelo flanco direito. Lampião, com 14 cabras, coadjuvado por Macilon e Moreno, também seguiria o mesmo roteiro pela estrada de ferro, porém se separaria de Sabino e seguiria em frente em direção à estação do trem, a fim de atacar a casa do prefeito pelos fundos. A coluna de Vila Nova iria pela direita pela Lagoa dos Canudos, abeirando o rio, onde ficava o bairro dos Pereiros, e perto da barragem dobraria à esquerda, passaria pela igreja matriz e subiria a fim de completar o cerco à casa do prefeito pelo outro lado. Portanto, os 3 grupos tinham como alvo principal a casa do prefeito. Lampião justificou a escolha da casa de Rodolfo Fernandes, mesmo sabendo que era o ponto mais fortificado, dizendo: "A cobra se mata pela cabeça." O dentista Antônio Brasil, com um binóculo no campanário da igreja matriz, avistou os cangaceiros e deu 3 badaladas no sino. Era o sinal combinado, alertando os homens das trincheiras. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Caía uma chuva fina e trovejava. Lampião, a fim de impressionar, mandou que o corneteiro fosse na frente soprando o instrumento, dando assim ao evento o tom de uma batalha. Como noutras ocasiões, uns cantavam Mulher Rendeira, outros gritavam vivas ao padre Cícero e aos santos de sua predileção, e outros simplesmente gritavam imprecações enquanto davam tiros para assustar a população. Mas não havia população alguma, as famílias haviam fugido. A coluna de Vila Nova tinha uma missão complicada porque depois dos Pereiros, ao atingir a barragem para chegar à casa do prefeito, teria que atravessar bem pelo centro da cidade, que estava cheio de trincheiras. As outras 2 colunas seguiram pela linha do trem. Sabino Gomes, vestido de soldado, ia na frente como se fosse um chefe de volante. Ao passar da usina de Alfredo Fernandes, Sabino e seu grupo deixaram a linha férrea, dobraram à direita contornando pela traseira o oitão da igreja de São Vicente e atravessaram tranquilamente a praça. Os defensores da cidade, escutando a corneta e vendo aquele sujeito fardado de caque à frente de um grupo armado, hesitaram em atirar, pois podia tratar-se de um reforço enviado pelas cidades vizinhas para socorrer Mossoró. Isso deu tempo para que os cangaceiros pusessem abaixo a porta da casa de Joaquim Perdigão Nogueira, genro do prefeito, fazendo dela seu baluarte, entestando de viés a poderosa trincheira da casa do prefeito. Quando Rodolfo Fernandes percebeu a ação, gritou: "Atirem!" Porém, já era tarde. Os cangaceiros estavam resguardados. Sabino Gomes, o último a entrar na casa, recebeu 2 tiros, mas ambos de raspão. Um no cap, outro na perneira. A casa encontrava-se vazia, pois Joaquim Perdigão estava viajando.
Com esse estratagema quase pueril, o atrevido Sabino Gomes conseguira realizar uma proeza inacreditável, misto de heroísmo e loucura, instalando seus homens num ponto privilegiado, bem em frente à igreja, a apenas uns 20 ou 30 metros do palacete do prefeito, de cuja fachada se tinha uma visão perfeita. A casa de Rodolfo Fernandes era a segunda a partir da esquina, no outro lado da avenida que cortava a extremidade da praça da igreja. Começou a fuzilaria. As balas ricocheteavam nas calçadas, nas paredes, nos postes de ferro, sibilando como serpentes voadoras. Os cangaceiros gritavam: "Botem a cabeça de fora, safados!" Na casa do prefeito, os moçoroenses respondiam: "Saiam daí, seus bandidos! Venham buscar os 400 conto." Por sua vez, os comandados de Vila Nova, tendo de fazer um percurso bem maior, não conseguiram sincronizar sua ação com a dos companheiros e antes de chegar à Praça do Mercado, escutaram o tiroteio. Como tinham de passar bem pelo centro da cidade, toparam com várias trincheiras, na barragem, no bueiro do esgoto perto do rio, na Rua do Telégrafo, na Prefeitura, na Praça da Matriz, no Grande Hotel. Para os lados da casa do prefeito, a fuzilaria era impressionante. Nesse interim, um dos cabras de Vila Nova, 2 de ouro, recebeu um tiro de raspão na nuca. Assombrados, isolados do resto do bando e supondo que seria inútil avançar, pois talvez àquela altura Lampião já estivesse morto, os homens de Vila Nova correram de volta para o local onde tinham ficado os cavalos. O grupo de Lampião também encontrou dura resistência ao aproximar-se da estação ferroviária e terminou se dispersando. Marcilon e outros apoderaram-se de um prédio solitário onde funcionava a Sociedade União de Artistas, à esquerda dos trilhos, e dali passaram a trocar tiro com os homens que defendiam a estação do trem, poucos metros à frente. Ezequiel e outros cangaceiros jovens se entocaram dentro do cemitério à esquerda da estação. No lado oposto, Luiz Pedro, Moreno e Virgínio arrombaram a porta da garagem no fundo da casa do prefeito, passando a controlar o quintal. Lampião meteu-se com alguns cabras por uma rua que ia sair no fundo da igreja de São Vicente, pelo lado esquerdo, a fim de dar cobertura a Sabino Gomes, que avançara pelo outro lado. A posição dos que estavam com Lampião era perigosa, pois o único anteparo era o beiço da calçada da igreja, mas num instante os cabras arrombaram a porta da casa de Pacífico de Almeida, no fundo da igreja, e entocaram-se nela. Lampião fez uma avaliação sumária da situação. Havia atiradores na torre da igreja e em várias casas aparentemente desertas. A casa do prefeito ficava na avenida que passava em frente à igreja. Era a segunda casa. A primeira, na esquina, era a de Alfredo Fernandes, cunhado do prefeito. Como naquele trecho os defensores estavam posicionados nos telhados, os cangaceiros que ficassem colados às paredes não seriam vistos por quem estivesse lá em cima. Os cangaceiros também levavam vantagem em relação aos atiradores postados na torre da igreja, pois estes, devido à espessura da parede e à larga cornija circundante, não tinham a visão da praça, só podendo atirar em alvos distantes, e se erguessem para mirar alvos próximos, ficariam expostos perigosamente. Notando isso, Lampião mandou que um grupo de cangaceiros liderados por As de Ouro avançasse abeirando o muro do oitão da casa de Alfredo Fernandes para armar o bote contra o palacete do prefeito. Porém, quando os cangaceiros liderados por As de Ouro chegaram à esquina, viram que a casa do prefeito estava protegida por fardos de algodão dispostos uns sobre os outros. Só havia um recurso: saltar por cima dos fardos e enfrentar os defensores corpo a corpo. As de Ouro cochichou para os companheiros: "Olha, se nós for deitado no chão, eles não nos vê.
nós se levanta de vez e sarta lá dentro. Eles não esperam por isso. Quando verem o perigo, eles vão se assombrar tanto que não reagem. Vão se entregar todos, se mijando de medo. Ah, pois então vamos, apoiou o Colchete. Eu não tenho medo de assombração. Vamos pegar eles à unha. Deitaram-se no chão e, engatinhando, dobraram a esquina da casa de Alfredo Fernandes e se arrastaram até o pé dos fardos de algodão. Os cangaceiros encastelados na casa de Joaquim Perdigão notaram a manobra dos companheiros e prepararam-se para dar cobertura. Jararaca e outros 2 cabras saltaram por uma janela da casa de Perdigão, atravessaram a rua correndo e colaram-se ao canto da parede do outão da casa de Francisco Marcelino, na esquina oposta, em frente à casa de Alfredo Fernandes, combinando por gestos o assalto ao palacete do prefeito com os cabras de As de Ouro posicionados do outro lado da avenida. As de Ouro e os companheiros, agachados junto aos fardos de algodão em frente à casa do prefeito, estavam prontos para o bote. Colchete, o mais arrojado, impacientou-se e tomou a iniciativa, mas quando botou a cabeça acima da trincheira, o moçoroense Manuel Duarte, aboletado na platibanda do palacete, assombrou-se com aquele chapelão de couro que se ergueu inesperadamente bem à sua frente e puxou o gatilho. O cangaceiro deu um pulo e mecanicamente saiu cambaleando, indo cair no outro lado da avenida, na beira da calçada de Francisco Marcelino. A bala entrara por um olho e atravessara a cabeça. Jararaca, totalmente bêbado, ao ver Colchete ferido a poucos passos de onde estava, tentou apoderar-se do rifle e demais pertences do companheiro, sendo então atingido no peito direito pelo mesmo atirador. Desesperado, sem poder correr, Jararaca gritou por socorro. "Sabino, tô ferido, me ajude!" Não havia, contudo, como socorrê-lo, pois choviam balas de todos os lados. O próprio Sabino estava encurralado na casa de Joaquim Perdigão, pois pela frente havia atiradores na casa do prefeito e na torre da igreja pela esquerda vinham tiros da casa de Ezequiel Fernandes, pelo fundo atiravam da casa de Bento Praxedes e pela direita da casa de Júlio Maia. Lampião não tinha experiência em guerra urbana. O seu forte era a luta na caatinga, nas serras. Em Mossoró, por não conhecer o traçado da cidade, não sabia onde ficava nada. Só escutava os tiros, não via ninguém. Era como se estivesse lutando com fantasmas. Para completar o desacerto, estava anoitecendo. Soprou então o apito e deu 3 tiros espaçados de parabelo, sinal convencionado de retirada. O fumaceiro intenso provocado pelas armas facilitava a fuga. Quem conduziu o bando na retirada foi Marcilon para evitar erro, pois Lampião não tinha certeza quanto ao lugar onde tinham ficado os animais. Eram quase 5 da tarde. O assédio a Mossoró durara mais ou menos 1 hora. Ninguém teve coragem de perseguir o bando na saída da cidade. Quando os defensores perceberam que os cangaceiros tinham ido embora, saíram de seus esconderijos numa euforia incrível. Abraçavam-se, gritavam, atiravam para o alto, cada um contando um pedaço do que tinha visto, exagerando os fatos. Agora todo mundo arrotava valentia. Amarraram pelas pernas o cangaceiro morto e saíram arrastando-o em algazarra louca até a praça da Igreja Matriz de Santa Luzia, onde o colocaram sentado, encostado à porta principal do templo. Alguém cortou uma orelha do morto e deu-lhe uma facada. Decidiu-se que Colchete não seria enterrado no cemitério. Para eles, cangaceiro não era gente. Como diziam que outro cangaceiro tinha sido baleado, saíram à sua procura. O cangaceiro ferido era Jararaca. Bêbado, ele tinha sido alvejado ao tentar apoderar-se dos pertences de Colchete. Quando Lampião apitou ordenando a retirada,
Jararaca, perdendo muito sangue, levantou-se atravessando a avenida e saiu aos tombos pelo oitão da casa de Alfredo Fernandes, mas quando chegou à linha férrea, recebeu outro tiro na coxa esquerda. Não vendo mais os companheiros e não conhecendo o caminho, ele seguiu os trilhos do trem, arrastando-se a duras penas, atravessou a ponte ferroviária e escondeu-se no mato, no outro lado do rio. Ao romper do dia, pediu socorro em uma casa, uma espécie de barraca onde estavam alojados 2 trabalhadores da estrada de ferro e o guarda da ponte. Os homens logo compreenderam do que se tratava. Não fizeram perguntas. Fingindo compadecimento, um deles, o Pedro Tomé, se prontificou a ir comprar remédio. O ferido deu-lhe 500 mil réis. O homem foi direto ao quartel. A polícia não teve dificuldades para prender o cangaceiro e levá-lo aos trancões para o xadrez. Começava ali o martírio do cruel cangaceiro Jararaca, que culminaria em sua morte por policiais nos primeiros minutos do dia 19 de junho de 1927.